Gênesis capítulo 2, verso 8, Deus plantou um jardim. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Em Gênesis capítulo 2, verso 8, o verbo natá significa plantar. E essa é a primeira ação de Deus para preparar o lugar onde o homem habitaria. O gesto revela o preparo da mãe que arruma o quarto antes do filho chegar. Escolhe cada móvel, testa a luz, ajusta a temperatura, só então traz a criança para dentro. Deus age assim: planta primeiro, depois coloca a humanidade no jardim. O plantio garante a provisão. Não há chegada em lugar vazio. O verbo natá permanece como fundamento do cuidado divino. Cada espaço preparado carrega a antecipação que revela amor. Provisão e habitação permanecem inseparáveis desde a criação. Gênesis capítulo 2, verso 9, a árvore da vida. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 2, verso 9, a palavra Haim significa vida. É o nome da árvore que Deus pôs no centro do jardim. O texto mostra um jardim de árvores belas e nutritivas, mas uma recebe nome especial. A árvore da vida ocupa o meio do Éden. Deus põe a existência ao alcance da criatura. A vida não precisava ser buscada, estava ali, oferecida. A palavra Haim revela o desejo divino, vida plena, contínua, garantida pela presença divina. O centro do jardim aponta para o centro da criação. Gênesis capítulo 2, verso 10, o rio. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Em Gênesis capítulo 1, verso 10, a palavra Yotze significa sair, fluir. E essa é a forma como Deus faz a vida alcançar tudo. A cena revela generosidade impossível de ignorar. Um rio nasce no Éden,
percorre o jardim e, ao sair, se parte em 4 braços. Nada fica preso na fonte. Deus cria a água e a envia além do jardim. A criação recebe tudo e reparte sem reter. A palavra Yotze permanece como um retrato do agir divino. A vida que brota em Deus segue adiante. Provisão e movimento permanecem unidos. Gênesis capítulo 2, versos 11 e 12. O rio Pison. O nome do primeiro rio é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Na década de 80, o arqueólogo Juris Zarins analisou imagens de satélite da NASA e encontrou um rio seco sob as areias da Arábia Saudita. O leito fóssil, chamado Wadi al-Batin, se estende por cerca de 850 quilômetros e chegava a ter quase 5 quilômetros de largura. Em 1994, imagens de radar do ônibus espacial Endeavour confirmaram que um rio de grande volume realmente fluiu por ali. Os dados geográficos coincidem com o texto bíblico. As nascentes do Wadi al-Batin drenam áreas ricas em ouro e ônix na Arábia Saudita. O bidélio só existe no sul da Arábia e no norte da Somália. É uma resina rara e valiosa. Além disso, o rio desembocava na junção do Tigre e do Eufrates, no Golfo Pérsico, exatamente como Gênesis descreve. Gênesis capítulo 2, verso 13, o rio Giom. O nome do segundo rio é Giom, que rodeia toda a terra de Cush. O Giom é o segundo rio do Éden e durante séculos foi associado ao Nilo, porque a palavra Cush na Bíblia geralmente designa a região da Etiópia. O problema dessa identificação é simples e decisivo. O Nilo não tem nenhuma conexão hidrográfica com o Tigre e o Eufrates, o que contradiz Gênesis capítulo 2, verso 10, onde os 4 rios partem de uma mesma região. A pesquisa de Juris Zarins trouxe uma resposta mais consistente. O termo Cush, em Gênesis 2,13, está ligado aos cassitas, povo que habitava as terras altas do atual Irã Ocidental. O rio que corresponde a essa descrição é o Karun, o maior do Irã, com cerca de 950 quilômetros de extensão. Ele nasce nas montanhas Zagros e deságua no Shatt al-Arab, exatamente na confluência do Tigre e do Eufrates, no norte do Golfo Pérsico. O quadro geográfico se completa de forma precisa. O Pison, Wadi al-Batin, chega pelo sudoeste vindo da Arábia. O Giom, Karun, desce pelo nordeste das montanhas do Irã. O Tigre e o Eufrates correm pelo centro da Mesopotâmia. Gênesis, capítulo 2, verso 14. O Tigre
e o Eufrates. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O nome do rio Tigre, em hebraico Hidekel, vem do acadiano Igclat, rio veloz, nome atestado em inscrições cuneiformes desde o terceiro milênio a.C. Já o nome Eufrates, Perat, vem do acadiano Puratu, rio largo. O texto não descreve o Eufrates, indicando que ele era um rio conhecido e dispensava explicação. Era o rio por excelência do mundo antigo. Geograficamente, ambos nascem no leste da Turquia e correm pelo Iraque até o Golfo Pérsico, formando a Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações. Gênesis capítulo 2, verso 15. O homem no jardim. Então o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, a palavra chamar significa guardar, proteger, vigiar. E essa é a forma como Deus revela o primeiro dever humano dentro da criação. Guardar o jardim era responsabilidade sagrada. Deus planta, rega, faz crescer e então entrega tudo isso nas mãos do homem. Quem guarda algo precisa conhecer o valor daquilo que protege. O ser humano recebe a terra não como dono, mas como zelador de algo que pertence ao Criador.